O mundo em que vivemos é maravilhoso. Não podia ser de outra forma, porque ele é obra das mãos de Deus. Mas nós reparamos que neste mundo maravilhoso há muita maldade. Há tanta coisa má que muitas vezes faz com que ele, em vez de ser maravilhoso, seja, como nós costumamos dizer, um mundo cão. De onde vem então a maldade? Porque é que ela existe? Porque é que Deus não faz nada para a erradicar? Porque parece que se mantém em silêncio, sem nada fazer. A palavra de Deus deste 16º domingo do tempo comum procura dar respostas a estas perguntas. E pelo Evangelho podemos ter esta certeza: o mundo é obra das mãos de Deus. Deus o fez bom e para o bem. A maldade é um acaso que, digamos assim, não estava previsto, nem era vontade do Criador quando tudo realizou. Jesus conta-nos uma parábola, a parábola do joio e do trigo. O joio é algo semelhante ao trigo, só que não dá trigo. E muitas vezes cresce mais que o trigo e até sufoca o trigo. E por isso o joio é considerado algo de mau. Jesus, falando da parábola, diz-nos que o trigo é semeado por Deus. Porém, alguém semeou o joio. Alguém colocou a maldade no mundo. De onde é que ela vem? Porque é que nós, que queremos o bem, tantas vezes fazemos o mal? Nós temos de ter em conta que cada um de nós é criação de Deus. Uma criação muito especial. O ser humano não é apenas mais um ser vivo. Não é uma criatura igual às outras criaturas da terra. As outras criaturas, Deus as criou e submeteu-as ao instinto, a uma lei natural. Elas parecem livres, mas não têm liberdade absolutamente nenhuma. Deus não quis fazer o mesmo connosco. Deus criou-nos, como diz o livro do Gênesis, à sua imagem e semelhança. Ele podia nos ter criados, programados, para somente fazer o bem, não sermos capazes de fazer o mal. Mas onde estava a nossa liberdade? Onde estaria o nosso mérito? A liberdade não existia, o mérito não seria nenhum. Fazíamos o bem porque estávamos programados para isso. E Deus não quis isso. Deus, por amor, quis criar-nos parecidos com Ele, livres, para podermos escolher, para podermos decidir. E Deus cria cada um de nós e diz: olha, se quiseres és bom, se não quiseres és mau. Se quiseres, conheces-me, amas-me e serves-me. Se não quiseres, não me conheces e ignoras-me. Se quiseres, faz a minha vontade. Se não quiseres, não faz a minha vontade. Esta é a nossa condição humana. Deus dá-nos toda esta liberdade. E o problema é que nós nem sempre a sabemos usar. E muitas vezes, no seu mau uso, introduzimos o pecado. E o pecado, uma vez colocado no coração do homem e da mulher, não é fácil de erradicar. Nós queríamos que Deus o fizesse, mas Deus não faz aquilo que nos compete a nós, aquilo que devemos ser nós a fazer. Às vezes ouvimos frases como esta: se Deus existisse, o mal não existia, Deus não existe porque o mal não existe porque Deus não existe. O mal existe porque nós deixamos que ele exista. E porque nós não fazemos o suficiente para o erradicar do nosso coração. A primeira leitura que nós hoje escutamos do livro da Sabedoria
diz-nos que o Senhor, como refere também o Salmo responsorial, o Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de esperança. O Senhor não tem pressa, o Senhor tem tempo. O nosso tempo é que é pouco, porque quando muito, anda por volta dos 6 anos, dos 100 anos, mas para Deus o tempo não existe. Deus tem todo o tempo do universo. E por isso Ele espera. Ele espera que cada homem e cada mulher cresça para o bem, decida para o bem, e Ele próprio retira o mal do seu coração e assim colabora para que o mal desapareça do mundo. Claro que Deus não nos deixa sós. E Paulo diz-nos isso na segunda leitura, ao dizer-nos que o Espírito intercede por nós, o Espírito está connosco, o Espírito colabora nesta luta que travamos contra a maldade. Embora, infelizmente, um dos problemas do nosso mundo e do chamado homem e mulheres modernos é quererem sozinhos combater o mal, quererem sozinhos construir um paraíso, sem contar com a colaboração de Deus, com a força do Espírito Santo. E o resultado está aí. Quanto mais se tenta trabalhar para o bem, mais parece que o mal triunfa, porque nós teimosamente queremos o bem à nossa maneira. Pior ainda, queremos ser nós a dizer o que é o bem e o que é o mal. E outra problemática é esta: é que nós estamos numa situação de chamar trigo ao joio, de dizer que é bem aquilo que sabemos que é mau e que não colabora para a nossa realização, para a nossa felicidade. O Evangelho, no meio da parábola do trigo e do joio, coloca 2 pequenas parábolas. Primeiro, a parábola do grão de mostarda e depois a parábola do fermento, para nos falar do reino de Deus, dizendo que Ele é pequenino, é insignificante, mas se nós quisermos, Ele cresce como uma árvore, Ele transforma tudo como o fermento. O que é o reino de Deus? Jesus dirá noutra passagem do Evangelho: não podemos dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está no vosso coração. Quando eu deixo o reino de Deus entre em mim, eu tenho outra força, outra capacidade para combater a maldade. Quando não deixo que o reino de Deus me habite, então eu sou o filho do maligno. Jesus, na explicação do Evangelho, da parábola que os discípulos lhe pediam para explicar, diz isso mesmo, que a semente boa são os filhos do reino, a semente má são os filhos do maligno. Agora cada uma, refletindo, analisando a sua vida, pergunta a si próprio: de quem é que eu sou filho? Sou filho de Deus, do seu reino? Ou sou filho do maligno? E como é que eu posso dar a resposta? Analisando o meu coração e verificando o que é que nele existe em maior quantidade. Há trigo no meu coração? Ou há joio no meu coração? Há mais trigo ou há mais joio? Que tenho feito para tirar o joio que lá se encontra? É esta reflexão que nos convida à Palavra de Deus deste 16º domingo do tempo comum, a ter em conta que o mal não existe por culpa de Deus, o mal existe por culpa nossa, e nos estejamos à espera que Deus faça aquilo que nos compete a nós fazer, com a sua ajuda e com a sua graça, a força do Espírito Santo. Então, procuremos fazer o esforço de deixar que o reino de Deus habite em nós, para que, pelos sacramentos, pela oração, pela Palavra de Deus, nós consigamos combater o mal e fazer crescer o bem. Porque não tenhamos ilusões. Não vamos ter um mundo bom se o nosso coração não for bom.
Não vamos ter um mundo de boas obras se no nosso coração continuar a existir a maldade do joio. Que a graça do Espírito Santo permaneça em nós para combatermos o mal e fazermos crescer o bem.